Então fazer o exercício 6 da semana 6 e ele diz o seguinte: Dona Maria, uma confeiteira muito conhecida em sua cidade, contrata revendedores para vender seus bolinhos em grandes eventos populares. Há apenas dois produtos comercializados, o bolinho e a caixinha de suco. Ela deseja premiar o vendedor que lhe proporciona maior lucro. Para isso, ela encomendou um programa em que ela possa fornecer a quantidade de vendas de bolinho e a quantidade de vendas de suco realizadas por cada um dos vendedores, bem como o lucro com cada um dos produtos. Considere que as quantidades de vendas deverão ser armazenadas em vetores, diretamente definidos a partir de entrada do usuário. Então, vai ter a entrada do usuário, que são os vetores. E aí eu já tenho que armazenar em vetor. Seu programa deve criar um outro vetor contendo o lucro obtido por cada vendedor e obter aquele que conseguiu o maior valor, conforme o exemplo a seguir. Considere também que sempre haverá um vencedor único, ou seja, não é necessário verificar se houve empate. Então aqui a gente vê que 4 inputs, então são os dois vetores do quanto que cada um vendeu de bolinho e de suco. Então, claro, há uma correspondência também entre os índices desses dois vetores. O primeiro aqui é o vendedor 1, o segundo é o vendedor 2, até no caso são 5 vendedores. Aqui a gente tem o lucro, seja do bolinho, seja do suco, porque agora eu tenho que pegar esse 7 e multiplicar pelo lucro do bolinho, do suco, aliás. Pegar o 5 do bolinho e multiplicar pelo lucro do bolinho. E guardar a soma desses dois valores no terceiro vetor, que é o vetor de lucro. E aí para o índice 1, para o índice 2, 3 e 4. Eu imprimo todos eles e ao final vou ter que falar qual foi o vencedor. Eu tenho que falar só o número dele. Então, na verdade, se eu usar a função max, eu vou pegar o valor 67,40, mas eu não vou pegar o índice. Então, vamos lá resolver esse problema. Então, são todos os inputs no início. Então, vamos lá. Eu tenho primeiro a entrada 1, que seria o input passando informe as quantidades de bolinho. Depois tem um parecido para a entrada 2, que seria informe as quantidades de suco. Aí o terceiro é lucro bolinho, vou chamar de lucro B, e o outro eu vou chamar de lucro C, que é na verdade, lucro S, que é do suco. Então, lucro B, lucro do bolinho, lucro do suco. Então, o lucro B vai ser também um input, no entanto, esse input tem que ser convertido para float, porque ele é um número real. Ele é um valor de moeda, que no Python é representado como um número real. Então, a gente vai pedir informe o lucro do bolinho, primeiro, e aí depois informe o lucro do suco. Bem, com esses valores, a gente vai agora, necessariamente, pegar o primeiro vetor, a primeira entrada aqui, e transformar em vetor, que não é um vetor ainda. Então eu tenho que fazer, vamos chamar de vet B, de vet bolinho. Aqui a gente pode chamar também de int B e int S, né? Para a entrada do bolinho e a entrada do suco. Aí o vet B é o vetor de bolinhos, que ele que vai ser o int B ponto split, e o split aqui é só, não preciso passar nada, porque ele é o espaço apenas, tá vendo? Não tem vírgula separando. E a mesma coisa a gente vai fazer criando aqui o VetS e aqui usando o int_s, fazendo o split dele. Bem, aqui nesse ponto eu já tenho o quê? Um vetor, mas de strings, como a gente sabe. Então, nós vamos agora iniciar o nosso for para ir no intervalo len de vetB, vetbolinhos. O que é para fazer? Nós vamos começar aqui fazendo as somas para armazenar no vetor de saída. O vetor de saída vamos chamar de lucro. Vet
chamar assim, VET lucro. Vou colocar o nome completo. Então eu inicio ele com nada, aí eu tenho que criar a variável aqui que eu vou chamar de lucro, e ela vai ser o quê? O conversão para float do VET-B de índice I vezes o lucro do bolinho vezes o lucro B, e eu faço também a soma da mesma coisa, no entanto, para o lucro de, considerando tanto o vetor, a posição I do vetor S de suco, e o lucro multiplicando pelo lucro de S. Soma os dois. Então, na verdade, esse float tem que terminar aqui, ó, tá? Aqui não. Mesma coisa do lado de lá. O float é só do elemento do vetor, porque senão ele não pode ser multiplicado. Então, agora que ele é transformado em float, ele pode ser multiplicado por lucros, que também já é um float. Lucro S. Não é? Que também já é um float. Então, beleza. Está resolvido aqui. Deve funcionar. Esse foi o lucro. E aí é esse cara que vai ser apendado lá no VET lucro. Então, VET lucro ponto append. O que é para apendar? O lucro que eu acabei de calcular. E então o primeiro elemento, quando ele roda por I de índice 1, faz esse cálculo da multiplicação da quantidade de bolinhos pelo lucro do bolinho, mais a quantidade de suco pelo lucro do suco, e guarda esse valor lá no vetor lucro. Então, quando ele sair desse for, o vetor lucro já existe. Então agora eu vou ter que caminhar pelo vetor lucro. Eu vou ter que achar o maior valor, então eu vou começar ele aqui em 0. Também poderia começar ele em menos infinito, que não significa que é um infinito negativo, que é só o menor valor possível endereçável dentro do Python. E aí eu teria que fazer math.inf, e aí era só colocar menos o math.inf. Mas aí eu tenho que fazer um import do math aqui. Pronto, agora ele já me deixa usar o math.inf. Então o maior valor começa sendo o menor valor possível, porque na primeira vez que ele entrar no for e comparar, ele já vai pegar o primeiro e considerar sendo o maior. Então para aí no intervalo aqui len de qual vetor que eu vou caminhar? Agora é o VET lucro. Então length do VET lucro, o que é para fazer? Se, primeiro eu vou imprimir, né? Porque já pede ali para imprimir, olha, o lucro dos vendedores foi, isso aqui eu vou imprimir antes, o lucro dos vendedores foi, aí vem aqui, ó, um print formatado, onde eu vou precisar imprimir o número dele mais 1, é o I mais 1, tá vendo que ele quer? Por que é o I mais 1 que ele quer? Porque ele não quer que imprima 0 aqui. O primeiro elemento do vetor é 0. Ele quer que imprima 1. Para o programador é 0, mas para o cliente final, para o usuário, é 1. Então eu tenho que somar mais 1 ali. Aí vem 2 pontos e depois vem um lucro, mas aqui como parecendo número real, né? Com 2 casas decimais depois da vírgula. Então eu vou colocar assim, ó. Ponto 2. Não. Então na verdade 2 pontos, qual que é a variável? A variável aqui é o VET lucro de índice I. No entanto, formatado com 2 casas decimais. Vamos lá. Se, agora fazendo a verificação de quem é o maior, né? Se o VET lucro de índice I for maior do que a variável maior, e veja que a primeira vez que ela entrar ele vai ser, porque a variável maior já contém o menor valor possível. Então se for, o que é para fazer? O maior recebe o VET lucro de índice I.
Então, ele primeiro pega esse aqui como sendo maior. Aí vai pegar o próximo, é maior do que o 42. Por que ele pegou o primeiro como maior? Porque ele já é maior do que o menos inf aqui. Então, aí ele pega ele, e enquanto ele não achar outro maior, ele não entra no if e não faz a substituição. Mas aí chega aqui, ó, 67,40 ele já é maior. Ele troca, ele entra no if e vai fazer o maior ser esse novo valor. Quando ele entrar no último, ele não entra no if porque não é maior. Ele tem que guardar também a posição. Ele, na verdade, ele só precisa da posição. Então, eu vou guardar na variável maior, não... na verdade, eu vou precisar da variável maior, tá? Mas eu não preciso... Eu vou ter que fazer isso daqui, porque senão eu não acho a variável maior. Eu não acho a posição do maior, mas o que vai me interessar é isso aqui, ó. Posição é igual a i. Porque aí, na hora que ele sair do for, eu dou o último print com os valores que eu preciso imprimir, que são o vencedor foi o, e ali vai ter a posição dele. Foi o, agora qual que é o problema? Eu tenho que colocar pós, só que a posição aqui deveria ser o i mais 1, porque o i começou em 0. Então eu já vou guardar aqui com i mais 1, porque eu só preciso armazenar, imprimir depois essa posição. Não vou precisar disso como um índice no vetor, como eu já precisei em outros exemplos. Então vamos colocar desse jeito. Foi o pós e ponto. Vamos lá ver se vai rodar então. Informe a quantidade de bolinho. Informe as quantidades de bolinho. Então vamos pegar aqui do exemplo de execução. Deu isso. De suco. Deu isso. Pronto. Lucro do bolinho, 4,5. Lucro do suco, 2,8. 42,10, 17,40, 19,10, 67,40, 64. O vencedor premiado foi o 4. Então, certinho. Imprimimos tudo certinho. Aqui veio com 2 casas decimais. Quando ele foi imprimindo aqui dentro. Opa, aqui dentro, né? Então, aqui com 2 casas, tá vendo? Então, deu tudo certinho. É isso. Finalizamos.